mortalidade. Então a gente faz o possível para tentar conscientizar a população para ver se a gente consegue minimizar os danos causados por essa doença. Doutora, explica para a gente o que é o processo de rastreio, qual o benefício? Rastreio é quando a gente faz exames periódicos para tentar detectar uma doença de forma precoce. Assim como muitas pessoas já estão acostumadas a fazer rastreio de câncer de colo uterino, com o exame de preventivo anual, as pessoas também estão acostumadas a fazer a pesquisa do PSA, mas também existe o rastreio para o câncer de pulmão. Isso é um assunto que poucas pessoas sabem. Diferente do câncer de colo de útero e de próstata, por exemplo, o rastreio do câncer de pulmão ele não está indicado para todo mundo. Ele é indicado apenas para uma população de risco. Por quê? Porque a gente viu que nessa população de risco, qual é o benefício desse rastreio? Ele diminuiu a mortalidade por câncer justamente nas pessoas que tinham maior chance de desenvolvê-lo, que são os pacientes fumantes. Agora, doutora, quais são os riscos de exame de rastreamento no caso do câncer de pulmão? No caso do câncer de pulmão, o único exame que mostrou benefício no rastreamento da doença foi a tomografia de tórax, tá? E a tomografia de tórax, como as pessoas sabem, ela é um exame que expõe o paciente à radiação. Então, a gente tem que pesar o risco-benefício de estar expondo um paciente desnecessariamente à radiação, porque a gente sabe que a exposição exacerbada à radiação também é fator de risco para outras doenças, inclusive para o desenvolvimento de outros cânceres. Então, os pesquisadores eles tentaram identificar qual seria a população que se beneficiaria com essa abordagem, onde o benefício seria maior do que o risco da exposição. E eles viram que a única população que tem benefício dessa abordagem são os pacientes de alto risco. Ou seja, são os pacientes fumantes, mas não é qualquer fumante. É o paciente que tem aquela carga tabágica muito pesada. Como é que a gente calcula a carga tabágica do paciente? É calculado a quantidade de cigarros que o paciente fuma por dia em maços. Então, ele fuma um maço e meio, 2 maços por dia. E por quantos anos ele fuma essa quantidade? Então, a gente considera uma alta carga tabágica o paciente que fuma 30 maços ano. Ou seja, ele fuma um maço por dia por 30 anos. Ou então ele fuma 2 maços por dia por 15 anos. Aqueles pacientes que fumam 3 maços por dia, eles vão alcançar essa carga tabágica muito rápido. Em 10 anos, eles já conseguem alcançar essa carga tabágica de 30 maços ano. Então, essa população, numa certa idade, a partir dos 50 anos, 55 anos, que é quando já teve exposição suficiente ao tabaco, eles estão em risco aumentado de desenvolver a doença. Então, para essa população, expô-los à tomografia, mesmo assim, foi benéfico. E como é feito o rastreio, doutora? O rastreio ele é feito com tomografias anuais. Não é a tomografia normal, não é aquela mesma tomografia de tórax que a gente faz para fazer diagnóstico de doença. Ela é uma tomografia com a dose de radiação mais baixa. E aí, de acordo com o resultado dessa tomografia, o médico vai definir como que vai ser a periodicidade do rastreio. Aquele paciente que faz uma tomografia e encontra algum tipo de nódulo, as características desses nódulos vão ser analisadas. Se é um nódulo sólido, aquele nódulo que é bem compacto na tomografia, esse é um nódulo mais suspeito. É diferente daquele nódulo que tem água dentro, que a gente chama de cístico, ele tem um grau de suspeição menor, tá? Então, assim, dependendo da característica do nódulo e, obviamente, do tamanho. Então, se o paciente tem uma tomografia de rastreamento normal, ele vai seguir com rastreamento anual. Se o paciente faz uma tomografia, ele encontra um nódulo de um tamanho pequeno, que não é suficiente para levantar nossas suspeitas, esse paciente vai continuar no rastreio anual. Agora, se ele tem um nódulo com características suspeitas, esse rastreamento vai ser feito de forma bem mais curta, ou a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, dependendo do que for encontrado. E uma situação que é um pouco pior ainda, é aquele paciente que vem fazendo rastreio, tem várias tomografias normais, e de repente surge um nódulo bem pequenininho. Esse nódulo bem pequenininho não seria muito levado em consideração numa primeira tomografia, mas como ele é um nódulo novo, aí no paciente que já tem uma tomografia normal, um nódulo menor, ele já pode ser considerado suspeito. Aí, doutora, e por que o único teste de triagem recomendado para o câncer de pulmão é a tomografia computadorizada? Então, quando os pesquisadores tentaram avaliar se seria benéfico rastrear o câncer de pulmão na população, porque a gente só oferece rastreamento quando a gente consegue tratar. A gente não vai fazer a população inteira se submeter a esses exames para a gente dizer, olha, você descobriu uma doença, mas a gente não tem nenhum tratamento para te oferecer, porque isso só traria benefícios, só traria malefícios, principalmente psicológicos para o paciente. Então, a gente só oferece um rastreio para quando a gente tem a opção de tratar, tá certo? Então, qual é o benefício de tratar? Se esse tratamento vai fazer com que o paciente viva mais. Porque antecipar um tratamento que ele iria tratar hoje ou daqui a, 2 anos, e esse tratamento não vai impactar em nada na sobrevida dele, também não é benéfico para a população. Então, eles tentaram fazer da forma mais
que fosse mais benéfica para o paciente, que trouxesse menos riscos. Então, eles avaliaram esse rastreio com raio-x, que é um exame que tem uma carga de radiação muito menor do que a tomografia. E eles viram que não foi benéfico. Então, fazer o rastreio com outros exames não teve ganho de sobrevida. Então, a gente estava diagnosticando talvez um ano antes do que seria diagnosticado quando o paciente desenvolvesse sintoma, mas era tarde demais. A gente não tinha uma doença tão inicial que pudesse fazer um tratamento mais eficaz. Doutora, quais são os sintomas desse tipo de câncer? Qual o tratamento mais indicado e também a forma de prevenção? A forma de prevenção, vou começar por ela, porque ela é a mais importante, é parar de fumar. Existe benefício de parar de fumar em qualquer que seja a idade do paciente, porque tem muitos pacientes que pensam, mas eu já fumo há 40 anos, então se eu parar de fumar agora não vai mais trazer benefício nenhum. Vai trazer sim. Inclusive o rastreio, ele só é feito em pacientes fumantes e ex-fumantes desde que eles tenham parado de fumar nos últimos 15 anos. Então, a qualquer tempo que você pare, você pode, depois de 15 anos, voltar a ser uma população, fazer parte da população de menor risco. Então, a primeira coisa é parar de fumar, tá? Existem várias formas para isso, inclusive você pode procurar auxílio médico, não é preciso fazer isso sozinho, existem medicações que podem ajudar. A outra pergunta era referente ao tratamento. Então, os sintomas, antes de falar do tratamento. Os sintomas, eles são relacionados à doença avançada, infelizmente. Tá? O paciente que começa a apresentar sintomas de câncer de pulmão, normalmente ele já tem uma doença no estágio que já dificulta bastante a abordagem terapêutica. Mas os sintomas seriam falta de ar, tosse, aquela tosse que não cessa, e esses sintomas, eles se confundem muito com os próprios sintomas do tabagismo, porque os pacientes fumantes, eles naturalmente já têm um cansaço e uma tosse constante. Característica já. Então, normalmente é quando há uma piora desse padrão de tosse, uma piora da falta de ar. Às vezes o paciente pode cuspir com sangue, apresentar escarro sanguinolento e aumento de infecções no pulmão, enfim. São sintomas muito relacionados ao sistema respiratório. O tratamento, ele vai depender do estágio da doença. Então, pacientes que detectam no estágio inicial, eles podem ser submetidos à cirurgia. Dependendo do resultado da biópsia dessa cirurgia, podem ser necessários tratamentos adicionais, como quimioterapia, imunoterapia, radioterapia. E pacientes com doenças mais avançadas, eles vão ser tratados com radioquimioterapia. Existem ainda algumas situações especiais no câncer de pulmão, em que o paciente pode ser tratado com radiocirurgia. Então, o rastreio, ele traz benefícios justamente por detectar nódulos pequenos e precoces, com melhores possibilidades de abordagem terapêutica. Bom, nós conversamos com a doutora Yasmine Nadaf, radio-oncologista da Sensomed Oncologia. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, doutora, e venha mais outras vezes. Virei, muito obrigada. Tá certo, são 5h45. Jornal Rio Mar em Notícias. A informação a serviço da cidadania. Agora 5h48, Rafaela Moura já está na ponta da linha para falar sobre o 13 de maio. Aonde você está, Rafaela? Boa tarde. Boa tarde, Tom Claro. Boa tarde você que nos acompanha nas ondas da rádio